Boa noite, pessoal do Facebook. A paz do Senhor seja com todos, né? E nós estamos aí na nossa culto de família na quinta-feira. Uma mensagem aí que vai abençoar o coração daqueles que estão aqui na igreja e daqueles que estão também no Facebook, depois no YouTube, né? Tema: uma família de fé. Uma família de fé. Uma coisa que a gente precisa saber e entender, que uma família de fé não é uma família perfeita. Quem entendeu isso? Uma família de fé não é uma família perfeita. Quem entendeu isso? Não é porque você tem fé, ou que você crê, ou que você confia nas coisas de Deus, ou que você procura viver o Evangelho, as coisas de Deus, que você tem uma família perfeita. E eu digo, já dizia o pastor Jair Lara, né? O pastor lá da primeira igreja presbiteriana renovada lá de Maringá, ele dizia assim: não existe famílias perfeitas. Você pode dizer isso bem alto: não existe famílias perfeitas, mas existe famílias melhores. É possível melhorar, né? Não é perfeito, mas pode ser melhor, pode melhorar. Hebreus 11:1, só para ratificar, né, deixar o que a gente está habituado, que é deixar o texto lido, né? Vou ficar só nas minhas palavras, para a gente iniciar o texto base, seria, né? Diz assim, Hebreus 11:1 diz assim: o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Existe uma lição do Casal para Sempre, que o tema dela é visão de fé e confiança. Visão de fé e confiança é justamente você não ver a sua família perfeita, você vê a sua família com defeitos, com problemas do dia a dia, e cada um tem os seus problemas, mas você confia, crê, acredita, espera confiantemente que Deus está agindo mesmo que você não esteja vendo. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera. Então você não vê ainda fisicamente falando, mas você já confia, você já vê algo de Deus novo acontecendo. O corpo está enfermo, mas a fé já vê o corpo curado. A vida financeira não está curada, não está bem. Mas você olha por fé e você crê, Deus já está agindo. Deus há de intervir, intervir na minha vida. Você ora, você busca, você entrega, você confia que Deus vai e pode, lógico, ter as ações do homem. As ações do homem é sentar e fazer a conta, se dá ou se não dá. Mas tem horas que, até sobre isso que eu vou falar já, tem horas que mesmo a gente sentando e fazendo a conta antes, existem situações que saem do controle, que são imprevistos. São imprevistos. Algo que quebra que você não esperava, algo que dá errado, uma necessidade de comprar alguma coisa que é imprescindível para o dia a dia da sua casa, ou às vezes o próprio carro, ou mesmo da família. Então você está contando, né, com determinadas coisas. Um dinheiro que você está contando que ia entrar e às vezes não entra da maneira que você esperava, de maneira integral, entra ou é parcial, e assim. Se eu falar disso aqui, a vida, meu irmão, tem 50 mil imprevistos. Então por isso que a gente não engessa, a gente sabe que é necessário sentar e fazer a conta, mas mesmo fazendo a conta, tem vezes que tem imprevistos, simples assim. Já você vai entender por que eu estou falando disso. Uma família de fé. Romanos 10, 17, todo mundo
sabe que ter fé é uma coisa boa. Eu falei isso aqui inúmeras vezes. Nossa, a Bíblia diz: creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz, fala da fé, fala da confiança, fala se a fé firme fundamenta as coisas que eu espero e a prova das coisas que eu ainda não vejo. Se eu tivesse a fé que eu preciso, isso aconteceria e aquilo aconteceria. Mas a regra da Bíblia para gerar fé está em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Assim é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. O que funciona é você ouvir a palavra e crer na pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a respeito de Cristo. Se eu vier aqui e pregar 255 pregações, e a gente fazer as mesmas coisas, nós vamos ter exatamente os mesmos resultados. Quem entendeu isso? Mesmo resultado. Ah, mas eu estou 10 anos na igreja, mesmo resultado. Mas eu estou 30 anos, mas nada muda. Mesmo resultado. Por quê? Porque a palavra todo dia está sendo liberada. Segunda-feira, né, eu preguei aqui na live de fé, e era sobre o perdão de Deus. Então, eu disse que se vós não perdoares as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é uma regra. Se você não perdoar, você não é perdoado. E aí não adianta a gente postergar. Semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, o ano que vem eu faço, daqui 2 anos eu faço. Ou a gente assume a palavra: se vós perdoarem as ofensas dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Ou a gente assume isso e perdoa as pessoas, libera as pessoas, para que, em primeiro lugar, a gente seja livre. Nós precisamos perdoar para que a gente seja livre, não é para o outro ser livre, é a gente mesmo que precisa ser livre. Porque se não perdoar trava o perdão de Deus na minha vida, imagine o resto que fica travado se não perdoar. Se automaticamente eu não recebo o perdão de Deus, a minha oração também não é atendida. Porque a Bíblia fala assim: meu ouvido, diz o Senhor, não está agravado para não ouvir, nem o meu braço encolhido para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Se eu não perdoo o meu semelhante, aqueles que me ofendem, se eu não perdoar os que me ofendem, automaticamente eu não sou perdoado por Deus. Se eu não sou perdoado por Deus, eu estou desligado de Deus na oração. Ele não ouve, o braço dele, o ouvido não vai ouvir, porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Meu braço não está encolhido para me salvar, nem o ouvido agravado para não ouvir. Mas se eu não liberar perdão, Deus não ouve a minha oração. Porque Jesus morreu na cruz e ele disse assim: se confessarmos, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, se eu não perdoar as pessoas, o meu perdão não é recebido diante de Deus. Então, eu fico travado, não vou para lado nenhum. Oração não é atendida, o céu não se move, vai ficar tudo parado. Por quê? Porque eu estou retendo o perdão no coração. Eu não estou liberando perdão, eu não estou perdoando as pessoas. Amém? Quem entendeu isso? Então, a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, só vai funcionar na nossa vida aquilo que a gente põe em prática. Não basta saber muito. Não basta saber muito. Não, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu sei tudo. Conheço a Bíblia de capa a capa. Conheço o Antigo, Novo, Começo, Fim. Conheço tudo de Bíblia. Porém, se eu não praticar
pouco sobre isso. Sobre ouvir e fazer aquilo que Deus nos direciona, aquilo que Deus nos guia. Aí em 2 Crônicas 20 fala assim: crede. 2 Crônicas 20, mas não é esse agora que eu vou abrir, não, é 2 Reis 4, Carol. Ou pode pôr 2 Reis 4. Eu só vou citando agora. 2 Crônicas 20, lá fala assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. É aquela decisão que você ouve a palavra e você fala: é isso que eu vou fazer. Eu vou sair daqui para aquelas portas essa noite, eu vou acabar de assistir essa live, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer, tomar posse da palavra de Deus. 2 Reis 4, texto bem conhecido aqui. Eu ouvi talvez tantas vezes, eu mesmo já preguei algumas vezes nesse texto. Eu estou aqui 14 anos, né? Esse texto, porém, hoje, mais uma vez, vai ser de outra forma, de outro jeito. 2 Reis 4 diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: seu servo, meu marido, morreu. Até aí. Olha só. Eu já vi alguns pastores falando, dei umas pesquisadas, não tem nenhum texto na Bíblia que fala diretamente que é isso. Mas já ouvi algumas pessoas falando, provavelmente possa ser, pode ser, que o marido dessa mulher tenha sido Obadias. Obadias era um servo de Deus do tempo de Elias. Consequentemente, provavelmente também do tempo de Eliseu. E alguém, vi alguém já falando sobre isso, alguns pastores falando sobre isso, que essa dívida que ficou aqui teria sido de uma situação em que Acabe e Jezabel tinham perseguido alguns profetas do tempo de Elias, e que esse Obadias, que era um servo de Deus, escondeu numa caverna em torno de 100 profetas, 100 pessoas, homens, homens de Deus, para esconder-se de Jezabel, e ele deu sustento para essas 100 pessoas. Então, segundo alguns historiadores, algumas pessoas, essa dívida teria sido disso. E aí é certo que ele morreu. E a mulher desse irmão tinha 2 filhos, né? E quando acontece algo ali, gera um problema com essa dívida, todo mundo conhece o texto, mas eu vou aprofundar. Ela procura Eliseu. Ela toma uma decisão de buscar a Deus. Diz que é uma família de fé. Você vai entender por que essa família é uma família de fé. No momento de caos, no momento de problema, no momento das aflições que surgiram sobre a vida dela, ela resolve buscar uma saída em Deus. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, um servo do Senhor, e ela busca a resposta no profeta Eliseu. Ela busca uma direção, um conselho, algo. Ela sabia que Deus usava Eliseu de maneira extraordinária, e ela creu, já saiu crendo de casa, né? Talvez ela comunicou com os filhos ali: eu vou até o profeta Eliseu, eu vou falar com ele. E como é importante o legado, que apesar do esposo dela já não existir mais nessa terra, não está mais no nosso meio, no meio dele naquele momento, e o legado dele era muito interessante. Seu servo
morreu. Obadias serve provavelmente aqui de Eliseu, ele servia a Eliseu, tanto quanto Elias. Ele servia a Eliseu, e ele está dizendo aqui: seu servo, ele era alguém que andava com Eliseu de perto. E ele deixou um legado. Em nenhum momento Eliseu dizia assim: não, ele não era meu servo, não. Em nenhum momento Eliseu falou assim: não, ele não era muito bem do jeito que você estava falando, não. O legado, olha só, mais importante ainda, é tão importante quanto servir a Deus. Nós podemos fazer o bem sem olhar a quem? Porque a ação do esposo dela, né? Como eu disse, provavelmente Obadias, a ação do servo de Deus, do esposo, deixou portas abertas, mesmo depois de morto. Olha só isso. A ação dele em vida deixou portas abertas para ela, mesmo depois que ele morreu. Olha só isso. Coisa maravilhosa, hein? De portas abertas mesmo depois de morto. Seu servo, meu marido, morreu. E ela fala mais, E o Senhor sabe, se ele não fosse, ela não ia falar isso. E o Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Coisa maravilhosa isso aí. A esposa poder falar isso. A esposa poder falar, o profeta, que o servo que estava com ele todo dia, ali, não era só um bom servo no contexto da igreja profética. Ele era um servo também na sua casa. Ele era um servo também no seu ambiente, não só no contexto de igreja. É aquele que serve mesmo não estando na igreja. Ele serve em qualquer lugar. O servo serve em qualquer lugar. Não é só no contexto da igreja. É o pai de família, ele serve o filho, ele serve a esposa. Amém? Quem entendeu isso? É o servo, não é um servo só na igreja, é o servo no seu contexto de vida. Amém? E isso é maravilhoso, vindo da sua própria esposa. Seu servo, meu marido, morreu, e o Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Olha só, o legado é igual ao sangue, né, de Abel, né, quando a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava na terra diante do Senhor quando Caim matou Abel, né? Ele tinha morrido, mas o legado estava vivo. O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele. E eles querem levar meus 2 filhos como escravos. Ou seja, era uma luta familiar. Se tornou uma luta familiar. A luta não era só da mãe. A luta era da mãe e a luta era também dos filhos. Quando a gente entende o que uma família é, uma família de fé, a luta não é só do marido. A luta não é só da esposa. A luta não é só dos filhos. A luta é da família que nós temos. E aqui está dizendo que essa família se une para se salvar. É claro que aqui a salvação era de algo material. Mas hoje aqui, claro que Deus também pode fazer o material, que é o texto que nós vamos ler já, continuar lendo. Mas muitas vezes Deus quer também salvar o espiritual. E é importante que a família se una para salvar aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Essa mulher não aceitou perder os seus filhos. Ela não aceitou perder os seus 2 filhos para as dívidas. E ela foi buscar solução.
E ela foi buscar a saída, ela foi buscar a direção de Deus. Entenda, ela poderia procurar maneiras humanas de fazer. Ela podia ter pedido um empréstimo. Ela podia ter fazer um acordo, tentar lá para, vou pagando por mês, você me arruma um dinheiro, eu pago você. Pagar os credores, arrumar um dinheiro com alguma outra pessoa. E aí pagava aqueles para não levar os filhos, e depois tentava de alguma forma resolver a situação e pagar o outro. Só que o aprendo de dívida não se paga com outra dívida. Uma dívida não se paga com outra dívida. Não adianta dever no cartão e querer o agiota. Fica pior. Sim ou não? Entendeu? Fica pior. Então, dívida não se paga fazendo outra dívida. Senão vira bola de neve. Daqui a pouco você está fazendo 10 dívidas para pagar uma dívida. Quem entendeu isso? Quando era uma só que tinha que pagar. Quem entendeu? O que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: não tenho nada, vírgula, a não ser uma vasilha de azeite. Muitas vezes a gente minimiza o que Deus já nos deu. A gente diminui o que Deus nos deu. Eu não ganho nada, eu estou ganhando nada. Não, você não está ganhando nada, você pode estar ganhando pouco. Nada é só se você não tiver nenhuma renda. Amém? Quem entendeu isso? Pode estar ganhando pouco, mas não está ganhando nada. Não ganha nada se não tiver nada. Nada é zero. E ela não tinha nada, ela tinha. Por isso que ela fala, vírgula, não tenho nada, vírgula, a não ser. Ainda bem que ela não ficou só no nada. Porque se ela fala, não tenho nada, eu falei, então não tenho o que eu fazer, então. Quem entendeu? Se tivesse uma grama de farinha, já podia multiplicar, multiplicou lá no Querite, lá no Sarepta, no Sarepta, para fazer um bolo. Comemos e morramos lá. Um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. Nada é uma coisa, filho. 5 pães e 2 peixinhos é outra coisa. Já tem o princípio, já tem o início. Não tenho nada, vírgula, a não ser uma vasilha de azeite. Então, o conselho é nunca dizer eu não tenho nada. Mas, Senhor, daquilo que o Senhor já me deu, daquilo que eu já tenho, daquilo que já está acontecendo, eu creio que o Senhor pode fazer algo sobre a minha vida. Amém? Então, vá a todos os vinhos. Outra coisa, vá a todos os vinhos e amigos. Por isso que não pode ficar brigado com o vizinho e com os amigos. A gente tem que manter pessoas perto de nós na nossa vida. Quanto mais portas abertas a gente deixar, melhor, irmão, na vida. Você sabia disso? É maravilhoso. Você sai de um lugar, vai para o outro. Se você voltar no lugar que você saiu, você é bem recebido. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Você é bem recebido. Por quê? Você deixou a porta aberta. Se a gente briga com um, briga com o outro, briga no lugar, briga no outro, o que vai acontecer? Eu não posso falar que aquele lá, que aquele eu briguei, que aquele lá eu estou brigado, aquele eu não converso, aquele lá eu falei besteira, o outro. Quem entendeu? Por isso que tem que deixar portas abertas na nossa vida. Sempre. Portas abertas. A pessoa pode até, não poder fazer algo por você no dado momento, mas não por falta de você ter feito sua parte. Quem entendeu isso aí? Então, vá a todos os vinhos e amigos e peçam
peça que lhe emprestem muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Você sabe que muitas vezes a amizade, essa questão de amizade, precisa partir da gente, sabia? É meio doido isso daí, mas é real. Porque eu gosto de manter meus amigos. Verdade. Vocês não ligam para mim? Eu ligo para eles. Eu mando mensagem para eles. Quem entendeu? É verdade, estou falando sério. Olha só. Entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Vá todos os dias, amigos, e peça que lhe empreste muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem, derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia, e vá colocando de lado as que estiverem cheias. E então ela voltou-se em casa com seus filhos. Bom, deixa eu fazer alguns comentários aqui, já tem correndo o horário. Eu anotei algumas coisas aqui que uma família de fé, características que uma família de fé deve ter. Quem tiver com caneta e quiser marcar, é alguns bons conselhos. Você é o número 1 da família de fé. Não desiste. Você é o número 1 da família de fé. Essa família estava lutando por quem? Por eles. Então não desiste da sua família. Família de fé, uma família de fé não desiste da sua família. Se une para lutar por um propósito. A segunda, uma família de fé faz crer na solução. Porque se unir é bom, não desistir também é bom. Mas a ação vem de crer. Essa mulher, ela se move porque ela creu. Eles estavam unidos, não, ninguém solta a mão de ninguém, né? Como diz o pessoal, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Unidos eles estavam, a mãe e os filhos. Porém, tinha que ter um movimento. Só ficar unido, mas não crer, não se movimentar, não ia acontecer. For procurar Eliseu. Então, 2, crer na solução. Crer que há uma solução. Tem coisa que a gente pode resolver materialmente, mas tem coisa que a solução tem que vir do alto, tem que vir do céu. Tem coisa que precisa de um milagre extraordinário. Então não é tudo que você só unir em si se resolve. Unir já é um bom passo, mas se depende de algo espiritual para isso ser resolvido, então precisa crer que há solução. 3, a sua fé atrai o milagre. Você crê na solução? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Eu não vejo, mas eu creio. Firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que eu ainda não vejo. A sua fé atrai o milagre. Ela só foi procurar Eliseu porque ela creu. Creu que poderia ter uma solução. Mas quando ele manda fazer ali, ela tem fé. Crer na solução foi a procura, a busca. Mas quando ele libera a orientação, ela tem fé para fazer o que ele disse. Esse é o ponto. 4, a família de fé se une para fazer o que Deus direciona. Se une para fazer o que Deus direciona. Por quê? Deus podia ter dado uma visão para ela e os filhos não querer. Os filhos não acataram. Os filhos não queriam obedecer o profeta. Os filhos não queriam obedecer a direção de Deus. A mulher estava remando, e os filhos ficou de boa.
quase sendo levado embora pela cobrança da dívida e estou de boa. Não, eles não fizeram isso. Eles entenderam que precisava unir-se à sua mãe, e aqui para nós, aqui a família se unir, porque a casa daquela era viúva, né? E aqui tem pessoas, né? Aqui na live, pessoas que têm vários contextos, né? Se une para fazer o que Deus direciona, ou seja, se une, ouve a voz de Deus, ouve a direção da palavra que Deus deu através do profeta. Um filho vai, o outro não. A mãe vai, o outro não. Um faz, o outro não faz. Não tem essa divisão. Aprenda um negócio. O reino dividido não subsiste. Alguém fala para Jesus: você expulsa o demônio por Beelzebul. Tá, beleza. Se eu expulso o demônio por Beelzebul, você expulsa os filhos de vocês, expulsam por quem? O reino dividido não subsiste, Jesus falou. E se o reino das trevas tivesse, Satanás estivesse expulsando Satanás, o reino estaria dividido. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. O reino das trevas não é dividido. Isso aqui entra até para uma questão política, se para pensar. Sempre vê o povo da esquerda brigando entre eles, puxando o tapete, criticando. 2, 3 candidatos, um batendo no outro. Tem isso? Não tem. E por que a direita tem? Então se bater entre eles. Eles se ofendem, eles se acusam. Aí não dá, filho. Quem entendeu? Isso é a mesma coisa. O reino das trevas, ele não economiza unidade para destruir uma família, para destruir alguém, para destruir o trabalho das pessoas, para destruir a vida das pessoas. O reino das trevas não fica dividido, não. Um faz o bem, o outro faz o mal, o outro não sei o que lá. Esse reino das trevas é dividido. O reino das trevas, por incrível que pareça, ele é unido. Olha só, ele se une para fazer o mal. E por que muitas vezes nós precisamos ter a mesma visão, muitas vezes, dentro do contexto da família mesmo, tá vendo? Está um puxando para um lado, outro puxa para o outro, puxa para frente. Quem entendeu isso? Se une para fazer o que Deus direciona. Quinto, eu vou já citar o quinto, depois a gente acaba de ler e pegar o resto, tá bom, gente? O quinto já é mais no final da pregação aqui, mas tudo bem, eu vou falar agora, vocês anotar o 5. Quando o milagre acontece, uma família de fé, quando o milagre acontece, quando Deus abençoa, quando a porta se abre, quando Deus multiplica, quando o milagre acontece, não toma decisões precipitadas. Não é porque Deus multiplicou, não é porque chegou o recurso, não é porque agora está na condição de resolver. A família de fé que é guiada por Deus não toma decisões precipitadas, ainda que a bênção já está na porta, ainda que a bênção já está até multiplicada no azeite, olha, já pronto. Não é porque já está multiplicado que pode fazer o que dá na cabeça. Precisa ter direção. Amém? Todo mundo anotou? Quem está anotando aí? Então vamos lá, recapitulando. A família de fé não desiste. Crê na solução. A sua fé atrai o milagre. Se une para fazer o que Deus direciona. E quando o milagre acontece, não toma decisões precipitadas. Olha lá. Vamos lá. E então ela voltou e fechou-se em casa com seus filhos. Sozinha? Só os filhos ou todo mundo? Todo mundo. Eles não desistiram. Eles creram na solução. Sua fé atraiu o milagre. Então ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, unidade de propósito. Pegou sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo. Uma a uma. E ela ia enchendo e colocando de lado.
todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um de seus filhos: traga mais uma vasilha. E ele respondeu: já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então o azeite parou de correr. Aqui a solução já tinha sido feita, já estava pronto para o que tinha que ser feito. E ela correu, estava pronto. Ela podia já fazer. Eu não vou vender aqui, não vou pagar ele lá, vou não sei o que lá, vou subir, vou descer, vou fazer minhas decisões aqui, porque afinal de contas, que lá e tal, não. No mesma fonte que ela foi buscar a porta, o milagre, ela foi também buscar saber o que ela faria, qual a direção. Olha lá. E ela correu e foi contar ao homem de Deus. E Eliseu disse: agora vá, venda todo o azeite e pague suas dívidas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos viverem. Que palavra, hein, gente? Vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos viverem. Esse princípio, ele não é só para dinheiro, ele não é só da provisão, e é da provisão também para aquele que está buscando a multiplicação, a resposta de Deus sobre isso também. Mas muitas vezes está precisando multiplicar a paz na casa, muitas vezes está precisando multiplicar a saúde no lar, muitas vezes está precisando aperfeiçoar o bom andamento do convívio. E tudo está em Deus. Deus é a fonte da riqueza de todas as áreas. A prosperidade não é só acúmulo de dinheiro. Amém? Quem entendeu? Prosperidade não é só acúmulo financeiro. Prosperidade é saúde, é paz, é a alegria do Espírito Santo, é a comunhão. E tudo isso vem do Pai das luzes, onde há todo dom perfeito, onde não há mudança e nem sombra de variação. Tudo nele. E se ele é a fonte inesgotável disso, aí onde está? Por que a família não se une para buscar essa fonte inesgotável? Por que a família não coloca no coração, aplica ao coração, para que isso seja algo no seu contexto de vida? É porque precisa de postura, é porque precisa querer. Amém? Quem entendeu isso? Talvez se tua casa não está assim, não está reunida para fazer isso, você é o profeta lá. Você é a pessoa que Deus quer usar. Seja instrumento de Deus. Ah, mas ele não quer me ouvir. Ah, mas ele não dá atenção. Não, irmão, se tiver falta de atenção de alguma maneira, você ora a Deus. Você busca Deus, a fonte é Ele, a fonte inesgotável está nele. Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da comunhão. Amém? Quem entendeu? Não pode desistir. A família de fé, ela não é perfeita, mas se ela é de fé, ela não desiste. Ela pode não ser perfeita, mas ela crê na solução. Ela pode não ser perfeita, mas a sua fé atrai milagre. Ela pode não estar unida para fazer o que Deus direciona, mas Deus pode intervir para que ela se una. E quando o milagre chegar, depois de acertar em tudo, fazer tudo certo nas primeiras quatro, não faça besteira com aquilo que Deus te dá. Amém? Queridas pessoas, fazem besteira. Deus faz coisas tão maravilhosas, como eu já vi isso milhares de vezes, gente, milhares de vezes. Constrói tudo bonitinho. Quando Deus dá, o diabo não estava contando ali, dentro do irmão, né? E orava para Deus dar um carro determinado para ele, né? E Deus deu, ele não foi oculto, né, irmão? Não foi oculto com o carro. Porque recebeu, tinha para achar o caminhão lá, o problema resolvido.
Que aquilo que nos dá seja bênção. Deus nos dá, seja bênção. Amém? Aquilo que Deus nos abençoa, seja bênção. Para levar a família para a igreja, trazer, levar. Não é? Fazer a vontade de Deus. Quem entendeu? Se eu tenho condições de ajudar, eu vou ajudar. Se eu tenho condições de orar por alguém, eu vou orar. Se eu tenho condições de visitar alguém, eu vou visitar. Se eu tenho condições de dar um conselho para alguém, eu vou dar. Por quê? Porque Deus me deu ferramentas. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Que nós sejamos uma família de fé, como igreja. Que nós sejamos uma família de fé na nossa casa, na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Um grande abraço para todo mundo aí, no Facebook também. Agora pode encerrar. Deus abençoe, meus irmãos estão comigo. Quem quiser assistir a live vai ficar naquele tempo aí depois, né?